Olá, professor Cauê, eu me chamo Jefferson Ribeiro, RA 3096420. O intuito desse vídeo é a apresentação da atividade prática supervisionada desse semestre, na matéria do senhor, no que se refere à leitura e análise do livro O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo. Pois bem, inicialmente acho interessante fazer um apanhado do que o livro nos traz, né? O livro se passa no período da Revolução Francesa e refere-se a um condenado de um crime o qual não sabemos qual é, não sabemos o motivo do crime, tampouco sabemos o nome do criminoso, que, trazendo para os dias de hoje, poderia ser qualquer um da sociedade. O que sabemos é que no mês de agosto ele foi levado aos tribunais e foi condenado à pena de morte por guilhotina. Após ser condenado, a angústia toma conta da mente dele, né? Inclusive, tem uma citação em que eu destaquei e gostaria de ler aqui. Era sempre festa na minha imaginação. Eu podia pensar no que queria, era livre. Agora sou cativo. Meu corpo está agrilhoado numa ideia. Uma horrível, sangrenta, implacável ideia. Essa citação demonstra um pouco do tormento que era na cabeça dele de saber que estava a poucas semanas da sua execução. O que nos chama a atenção é a forma com que era feita, com que era aplicada essa pena. Era feito num local público, atraía inúmeras pessoas, inclusive comerciantes lucravam com isso, crianças, jovens, mulheres, idosos. Era aberto ao público, o que tornava o evento um tanto quanto sensacionalista, né? Nesse ponto, podemos observar alguns dos tópicos lecionados pelo professor na matéria de penas e medidas alternativas, né? Quais sejam as formas, né, de pena desde o período da Revolução Francesa, até mesmo anterior à Revolução Francesa, até chegarmos ao período atual. Nesse lapso temporal, nós tivemos a denominada vingança privada, que era a pena aplicada pelo grupo social ou familiar da vítima contra o condenado. Tivemos a vingança pública, que é a vingança descrita pelo livro, que era a pena aplicada pelo Estado. O Estado julgava, condenava e aplicava a pena. Atualmente, nós temos um modelo de aplicação de pena que engloba um modelo disciplinar e humanitário. Esse modelo é o que observamos no Brasil, pois no Brasil não se aplica a pena de morte, exceto em casos de guerra, ou seja, um caso muito específico trazido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 47. Ademais, fazendo uma analogia às formas de aplicação da pena vistas no livro, nós temos algo muito semelhante ao que nós conhecemos atualmente, que são as teorias da aplicação da pena, que englobam as prevenções gerais e especiais. A prevenção geral, ela visa atingir a sociedade, o meio social em que o condenado vive, enfim. Já a prevenção especial atinge o condenado. Falando de cada uma delas, podemos identificar na obra de Victor Hugo algumas dessas prevenções, pois o ato de neutralizar
e impedir que o criminoso venha a cometer um novo crime, no livro por meio da pena de morte, se equipara à prevenção especial negativa, que tem essa função. Já o impacto social causado, no intuito de dar o exemplo, mostrar para o povo o que acontece com quem descumpre as leis, se equipara à prevenção geral negativa. Por fim, a prevenção geral positiva vale-se do intuito de educar a sociedade, de demonstrar o poder que o Estado tem de aplicar a pena em detrimento do condenado. Com base em tudo isso, verificamos a necessidade que se fez durante esse tempo de um aperfeiçoamento com relação à punição de um infrator. Desse modo, nasce a dosimetria da pena, que está dividida em 3 fases. A primeira fase tem por objetivo, após a qualificação do crime, a identificação do crime cometido, tem por função definir as circunstâncias desfavoráveis ao criminoso, o qual incidirá um possível aumento sob a pena mínima tipificada. Já a segunda fase tem por objetivo determinar as agravantes e ou atenuantes naquele cenário de crime, o que poderá incidir na subtração da pena inicial estipulada, da pena base, ou até mesmo o seu aumento. Lembrando que, nesta fase, não é possível que a diminuição ultrapasse o mínimo legal previsto, tampouco ultrapasse o máximo legal. E por fim, a última fase visa verificar as causas de aumento e diminuição da pena. Diferentemente da segunda fase, este poderá extrapolar o máximo e ou o mínimo da pena, de modo a determinar a pena definitiva do infrator da lei. Dessarte, é notória a evolução do sistema judiciário no decorrer desse período, não somente da Revolução Francesa até os dias atuais, mas os primórdios onde já eram aplicadas as penas a quem cometia determinado crime. Pois bem, professor, é isso. Espero ter atendido às expectativas do senhor ao ter aplicado essa atividade. E gostaria de agradecer a atenção e o tempo que o senhor disponibilizou aí para assistir esse vídeo. Um abraço, até logo.